do mundo político aqui no Brasil, mais autoridades se pronunciaram sobre os ataques em Israel e o Ministério das Relações Exteriores também se manifestou, lançou nota oficial. Por isso a gente vai ao vivo agora a Brasília. Contata com a repórter Yasmin Costa, que vai trazer para a gente todas as informações. Bem-vinda, Yasmin. Boa tarde. Boa tarde para você também, Vitor, para todo mundo que está com a gente. Nota essa que saiu há cerca de 15 minutos, atualizando essa situação envolvendo os ataques. O Ministério das Relações Exteriores diz o seguinte, que por meio da embaixada em Tel Aviv e também do escritório de representação em Ramallah, tem acompanhado toda a situação dos brasileiros que vivem nessas regiões. O que essa nota do Ministério das Relações Exteriores traz? Ela traz o seguinte, que são estimados cerca de 14 mil brasileiros que moram em Israel e 6 mil brasileiros na Palestina. Grande parte deles vivem fora dessa região onde está havendo o conflito. Mas o escritório da representação em Ramallah também está mantendo contato com cerca de 30 nacionais que vivem na faixa de Gaza, e também a embaixada de Tel Aviv está monitorando a situação dos cerca de 60 brasileiros que são estimados em Ascalão e outras localidades na zona de conflito. Por fim, o que o governo brasileiro diz? Que até o presente momento não há nenhum brasileiro, não há registro de nenhum brasileiro como vítima ou pessoa diretamente atingida por esses ataques, e que todo o governo brasileiro está fazendo uma prontidão para atender essas pessoas que estão, mesmo que não estejam na região dos ataques, que estejam precisando de auxílio do governo brasileiro. Há uma força-tarefa, se a gente pode dizer assim, para atender todas essas pessoas. E o Ministério das Relações Exteriores também confirma que a cada momento, a cada nova atualização, vai emitir um comunicado oficial para que a gente consiga entender e dimensionar o tamanho desse conflito entre Palestina e Israel. Volto com você. Perfeito, Yasmin. Obrigado pelas informações. Bom trabalho por aí. Até mais. A gente segue trazendo manifestações, como nós já citamos no início dessa nossa edição do Fast News. A Confederação Israelita emitiu nota pedindo que as autoridades brasileiras condenem com máximo vigor esse ato de guerra e terror injustificável. Nós vamos conversar agora ao vivo com o vice-presidente da entidade, Daniel Bialski. Daniel, em primeiro lugar, boa tarde. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, César. Boa tarde a você, a todos os ouvintes também. Infelizmente é um dia trágico para a comunidade judaica, não só do Brasil, mas do mundo, depois de Israel sofrer esse ataque covarde e repugnante por parte do grupo terrorista Hamas. Pois é, né? E ataque que ainda está em andamento. A gente está vendo imagens, inclusive, que mostram que os bombardeios agora à noite em Israel, 1h51 aqui no Brasil, 7h51 da noite em Israel, bombardeios esses continuam. Também há sequestros em andamento, né? A invasão foi por terra, para além dos bombardeios, houve invasão por terra. Tem mulheres, crianças sendo sequestradas. Há fotos circulando nas redes sociais de momentos dessa invasão dos extremistas, dos terroristas do Hamas em território israelense. Ou seja, é uma situação dramática de fato, um dia muito triste, né? Não só para a comunidade judaica, mas para todos nós, no mundo inteiro, né, Daniel? Agora, queria te ouvir sobre... Por favor. Só para completar, infelizmente, Israel sofreu um ataque dessa magnitude há 50 anos atrás, na guerra de Yom Kippur. Yom Kippur, que é um dia sagrado para a religião judaica. E agora, de novo, esses terroristas, e aqui eu tenho que deixar muito claro que o Hamas não é um grupo político, ele é um grupo terrorista. O Hamas, aproveitando que em Israel está se celebrando uma outra festa, que se chama Simchat Torah e o Shabat, atacou Israel de forma covarde, como você mencionou, matou muitos civis, sequestrou muitos civis, despejou milhares de foguetes contra Israel. Essa tragédia podia ser muito maior. O que a comunidade judaica brasileira e mundial espera é que o mundo condene e repudie esse tipo de atitude. Porque esse grupo terrorista, como outros que existem pelo mundo, eles têm que ser combatidos por toda a humanidade. Israel sempre esteve, como está, em busca da paz com seus vizinhos, estava caminhando para fazer a paz com outros países árabes, mas infelizmente esses extremistas
financiados pelo Irã, já se sabe isso. Eles fazem esse tipo de ataque justamente para mostrar o medo, para mostrar o temor e para mostrar que eles não poupam as vidas das pessoas, independentemente do credo, porque há muitas pessoas que foram mortas que não são da comunidade judaica, são pessoas que moram ali em Israel e professam outras religiões. É um ataque absolutamente desproporcional e que fique muito claro, diferentemente do que saiu em outros canais de imprensa, que Israel não entrou em nenhum tipo de conflito. Israel apenas se defendeu e está contra-atacando para que esses ataques possam parar, porque justamente é a única forma que Israel tem de se defender. Não tem como você parar esses ataques se você não destruir esses locais onde os terroristas têm esses mísseis, onde estão alojados os líderes dessa organização criminosa mundial, que ataca não só a democracia de Israel, mas ataca a própria paz mundial. Você falou, Daniel, sobre as negociações de paz. O que é que vai acontecer agora? Será que isso fica completamente suspenso? Essas negociações acabam ficando comprometidas, se esgotam ou não? Ainda é possível manter o diálogo ou a resposta agora passa a ser única e exclusivamente militar? Israel, desde a sua fundação, ele sempre quis a paz. Israel nunca atacou gratuitamente nenhum dos países ao seu redor. Ele sempre é atacado e contra-ataca, que é um direito legítimo, não só de uma pessoa, mas também de um Estado. Ele tem direito de se defender e defender a sua existência e defender os seus cidadãos. É o que Israel está fazendo. Israel nunca deixou de tentar a paz, seja com os palestinos, seja com os outros países, e vai continuar tentando, mas nesse momento, infelizmente, como o primeiro-ministro muito bem colocou, Israel está em guerra. Israel está sendo atacado, vítimas estão sendo socorridas a todo momento, há muitos feridos. Esses terroristas entraram armados em kibbutz, que são comunidades coletivas que plantam produtos agrícolas ou desenvolvem outras atividades comerciais e vivem num grande condomínio. Esses terroristas entraram armados lá, matando as pessoas ao léu, sem qualquer tipo de justificativa. E o que se espera, como infelizmente já tem acontecendo, é que os líderes mundiais, os líderes do Brasil, possam repudiar de forma veemente esse tipo de conduta. Isso tem que ser repudiado pelo presidente, pelo prefeito, pelo governador, por todos os políticos. Isso a comunidade judaica está vislumbrando, felizmente, reconhecendo que efetivamente Israel é vítima, que Israel não entrou em nenhum tipo de conflito e Israel merece todo o apoio da comunidade internacional. Gustavo Segré, sua pergunta, Segré. Com certeza merece, sim. Agora, a pergunta é por que chega nesse ponto de sequestrar crianças, sequestrar mulheres? Qual vocês interpretam que é o objetivo? Estamos falando de uma situação que vai no limite do humano, sequestrar crianças e sequestrar mulheres. O que vocês enxergam que pode ser o objetivo desses sequestros? Esses terroristas sequestraram essas crianças, também tem pessoas idosas e mulheres, com dois motivos muito claros. O primeiro é que eles sirvam de escudo, e segundo é para no futuro tentar fazer troca por soldados do Hamas que vierem a ser presos e detidos pelo exército israelense. Não tem outro tipo de justificativa para que isso fosse feito. Eles invadiram localidades onde só há civis com esse objetivo. E como eu disse, eles aproveitaram um feriado judaico, um dia sagrado para a comunidade judaica para fazer isso. Infelizmente, depois de 50 anos, porque há 50 anos atrás, Israel também foi atacado no feriado, eles estão fazendo isso de novo como uma forma de tentar demonstrar força. O que eu, enquanto judeu, e eu estou vestindo a camisa de Israel aqui, se vocês podem ver, não é à toa, porque eu defendo o direito de Israel não só se defender, mas contra-atacar, como eu acho que todo judeu pelo mundo faz isso.
o que a gente espera que Israel consiga não só conter esses ataques para dar segurança e paz para a própria população, mas que consiga resgatar essas pessoas. Tem muitas famílias, irmãos, amigos que estão assustadíssimos com o que aconteceu lá. Há pessoas desaparecidas. Felizmente, ainda não tive notícia, enquanto Confederação Israelita do Brasil, que alguma família brasileira que foi lá morar ou esteja lá passeando foi vítima de algo, mas a gente espera, reza, ora, para que isso acabe o quanto antes, porque a paz é necessária para todo mundo. Eu ia te perguntar justamente da situação de um momento, Daniel. Você tem amigos ou familiares que estejam agora em Israel? Vários. Eu tenho muitos amigos, a gente vem conversando pelo WhatsApp, eles vêm reportando o que o governo de Israel está distribuindo a toda a população, pediu alerta, pediu cuidado. Israel tem um sistema de sirene que avisa quando tem qualquer tipo de ataque que está sendo feito. Israel está em alerta por conta disso tudo. As pessoas que eu conversei estão bem, porque elas não estão nas áreas mais afetadas, mas ali em Gaza, onde houve toda essa invasão, ainda não está sendo possível verificar o número de mortos, o número de feridos. Só se sabe que é uma tragédia muito grande e que atingiu muitas famílias. Quais são as maiores necessidades nesse momento? Vai ser organizada algum tipo de ajuda humanitária por parte do governo israelense junto a outros países, né? Algum tipo de operação para recebimento de ajuda humanitária? Há essa necessidade nesse momento, Daniel, por aquilo que você está conseguindo acompanhar daqui? Muitos países já externaram solidariedade a Israel, principalmente os Estados Unidos, a França, a própria Alemanha, não só ajuda em questões de política externa, mas também ajuda em logística, seja de resgate, seja de apoio militar. O que a gente espera é que essa guerra acabe o quanto antes, para que a população, volto a repetir, a população de Israel, que vive numa democracia diferente dos seus vizinhos, que a população de Israel possa voltar a viver em paz. Segre. Estou lendo aqui uma informação, Daniel, de Argentina, publicada na Argentina, no jornal Infobae, que menciona que a Jihad Islâmica confirma a incorporação ao ataque lançado pelas milícias do movimento islamista Hamas. Isso pode aumentar, com certeza, a belicosidade nessa região, porque não estamos falando apenas de uma organização como Hamas, sino que teria agora, nesse caso, a Jihad Islâmica. Como você interpreta essa incorporação de mais uma organização para atacar Israel neste momento? Os terroristas, eles são unidos, né? E nesse caso, eles têm um inimigo em comum, que é Israel. Não me surpreende que outros organismos terroristas façam isso, mas o que a gente espera como pessoas de bem, seja no Brasil, seja em Israel, é que o mundo, a ONU, os presidentes, todos os países, eles combatam o terrorismo. O terrorismo é algo odioso, é algo que tem que ser combatido por todos nós, seja na sua cidade, no seu estado, no seu país, ou seja no outro. Porque hoje é Israel que está sendo atacado. A gente viu, infelizmente, anos atrás, os Estados Unidos foi atacado. Há ataques terroristas pelo mundo inteiro. E esses grupos, eles não têm qualquer tipo de objetivo a não ser fazer esses tipos de ataque e matar inocentes, que é o que eles fizeram no passado e que estão fazendo hoje. Então, isso tem que ser combatido. Israel, felizmente, sempre se prepara para isso. Israel tem um aparato militar muito forte e espero que Israel consiga se defender, que o mínimo de pessoas, sejam civis ou militares, sejam atingidos, porque eu volto a repetir e insisto nisso. Israel, os israelenses, os judeus, o que eles querem é a paz, eles querem viver em sociedade de forma tranquila, como viviam. Tel Aviv é uma cidade que residem pessoas do mundo inteiro. Tel Aviv é um berço de economia, é um berço de atividades econômicas, empresariais, e é visitado
por pessoas do mundo inteiro. E esses ataques só não chegaram a Tel Aviv porque Israel tem uma proteção muito especial para evitar que um mal maior acontecesse. Daniel, e do ponto de vista geopolítico global, você acredita no envolvimento de outras nações nesse conflito? Israel já declarou guerra ao Hamas como uma resposta a essa barbárie que a gente está acompanhando, declarou guerra hoje, e não só uma declaração verbal, mas sim uma declaração oficial, foi uma decisão de Estado, né, com tudo aquilo que acompanha uma decretação de guerra, a convocação de reservistas e todas as providências que acompanham uma decretação de guerra estão sendo tomadas. Você acha que a Israel ainda vão se unir outros países, como Estados Unidos, por exemplo, como as grandes potências europeias, que desde o começo do dia têm divulgado notas, se manifestado e prestando solidariedade a Israel? Do ponto de vista militar, você acredita que esses países, essas nações vão se envolver e vão se aliar a Israel nessa guerra que se inicia agora? Se Israel precisar, eu espero que não precise, mas se Israel precisar de ajuda, eu tenho certeza que esses países, que são países que também combatem o terrorismo, que eles levantam essa bandeira contra o terrorismo, que eles possam ajudar Israel. Espero muito que Israel consiga conter esses ataques, consiga o quanto antes eliminar esses focos aonde tem esses lança-foguetes, mísseis, esses drones que estão atacando Israel, para que a situação na região fique mais calma e que isso não tome uma proporção muito maior do que já tomou. Foram centenas de vítimas, infelizmente. A gente espera que isso seja controlado e que isso acabe, porque isso afeta não só nós, enquanto brasileiros, judeus e sionistas, mas toda a população mundial. E vou pedir licença, Daniel, para trazer uma outra informação que chega agora ao vivo, 2h05 pelo horário de Brasília. Seguimos aqui nessa cobertura especial na Jovem Pan e chega agora a informação de que vai acontecer já amanhã a reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. Neste domingo, como nós anunciamos aqui mais cedo, o governo brasileiro, na nota que divulgou sobre os ataques, disse que convocaria uma reunião de emergência. Afinal de contas, o Brasil nesse momento, de acordo com o sistema de presidência rotativa, o presidente do Conselho de Segurança da ONU, e houve esse anúncio de que seria convocada uma reunião de emergência e agora vem a confirmação de que vai acontecer já neste domingo, já amanhã, essa reunião de emergência. A discussão será sobre a situação no Oriente Médio após os ataques entre Israel e Hamas. O anúncio oficial aconteceu através de um comunicado divulgado neste sábado. A reunião acontecerá às 16 horas de Brasília para discutir a situação no Oriente Médio, incluindo a questão palestina. E aí, Gustavo Segré, volto com você. Acha que é uma providência acertada essa convocação do Conselho de Segurança, Segré? Absolutamente acertada, necessária, diria imprescindível, para tomar posições, para emitir declarações de que lado cada um está, sempre do lado da paz, claramente, mas para combater energicamente esse ataque que Israel sofreu e para que isso não se estenda à possibilidade de que esse ataque possa incluir mais organizações terroristas e que mais pessoas inocentes, sobretudo, possam ter as suas vidas em perigo. Bom, e com isso eu me despeço do Gustavo Segré. Obrigado, viu, Segré, pela presença aqui. É sempre muito bom estar com você, infelizmente, num dia tão triste, né, para todo o mundo. Estamos aqui estarrecidos, né, acompanhando todas as notícias que vão chegando de Israel. A gente vai tentando, claro, manter a serenidade e o equilíbrio que é necessário, né, para esse trabalho de informação, de transmissão das notícias, mas, no fundo, todos nós, e imagino que com você não seja diferente, né, a gente está conseguindo perceber, é algo que nos toca muito, nos sensibiliza muito. A gente está falando de vidas, né, no fundo, para além de todas essas discussões geopolíticas e diplomáticas e militares, a gente está falando de vidas, né? De pessoas que perderam a vida, de pessoas que estão nas mãos de sequestradores. Não dá para imaginar a aflição, a dor que está atravessando o povo de Israel nesse momento, né, Segré? Bom ter você por aqui. Até a próxima. Um prazer, Vitor, te acompanhar, às ordens, e até a próxima. Até. Retomo aqui o contato com o Daniel Bialski.
Daniel, é um momento de muita consternação, mas agora falando sobre providências práticas, quais são as maiores necessidades de Israel? Você que está em contato com pessoas que estão no país nesse momento, que têm amigos, familiares em Israel, como é que estão os serviços de infraestrutura? Tem fornecimento de água, energia, comunicações? E quais são as maiores necessidades nesse momento, Daniel? Nos locais onde não houve qualquer tipo de ataque, a vida segue normal. O que o governo pediu é que as pessoas possam ficar mais reservadamente nas suas casas, porque não se sabe se virão novos ataques ou não. Não se tem essa informação. Nos locais onde, infelizmente, houve bombardeios, houve essas invasões, essas mortes, ali a situação é muito mais dramática. Pessoas sendo socorridas, as cenas são terríveis, trágicas, horríveis, e só nos causam um pouco de revolta e consternação, porque são injustificáveis. Israel tratando a questão de atendimento aos civis de forma célere e rápida. Israel, por tudo que já sofreu para ter o direito de sobreviver e de existir, tem uma infraestrutura muito forte em casos como esse, e tem dando todo o apoio a essas vítimas para que isso possa ser minimizado quanto antes, tentando salvar as vidas dos feridos e tentando conter que novos ataques sejam feitos. Daniel, e a manifestação do governo israelense foi da decretação de estado de guerra, né? Agora, 2h09. Houve a decretação de estado de guerra. O que é que isso muda na prática? Porque o conflito em si, ele já existia, né? Se arrasta historicamente, né? E essa tensão entre israelenses e palestinos já existia, não chega a ser novidade. A novidade foi justamente a proporção e esse ataque imensurável ainda, né? A gente não consegue ainda calcular números de mortos e feridos, nem o dano, né? Mas tivemos esse ataque sangrento de hoje que certamente escala o conflito. Mas na prática, com a declaração de que começa uma guerra, o que é que muda de fato, Daniel, nesse enfrentamento dos israelenses aos terroristas do Hamas? Israel está em estado de alerta, né? Tem que ficar em estado de alerta para que justamente mais vidas sejam preservadas e que a gente tenha menos vítimas. Então, como o presidente de Israel, o primeiro-ministro, na verdade, já anunciou, Israel entrou na guerra e Israel não vai poupar nenhum tipo de esforço para se defender, para contra-atacar e para eliminar esses locais, esses alvos aonde os terroristas concentraram as suas bombas, os seus foguetes, e aonde eles se concentram. Não se sabe ao certo a estratégia que Israel está tomando. O que eu torço é para que essas pessoas que foram sequestradas sejam resgatadas pelo exército de Israel. O que hoje eu tive de manhã, como eu mencionei, é uma festa judaica. Hoje eu tive de manhã na sinagoga, e todas as pessoas, não só nessa sinagoga, mas no mundo inteiro, estão orando para que a gente consiga resgatar esses nossos irmãos e para que a gente possa obter a paz, independentemente do uso da força ou não, para que os soldados também tenham a vida preservada, porque o que eles estão fazendo é defendendo a sua pátria, eles estão defendendo o direito legítimo de Israel existir. Pois é, né, Daniel? E isso acaba tendo o condão de provocar a união, praticamente, né, de todo mundo em torno da causa israelense, né? Pelo menos a gente não vê até agora, né? Vimos o caso do Irã, né, com aquela comemoração no parlamento iraniano. Agora 2h11. Estamos de volta também com você que está nos ouvindo pelo rádio, nas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. Nós vimos, né, Daniel, praticamente uma mobilização global, quase sem exceções, em torno da defesa de Israel, condenando, né, a barbárie que é essa série de ataques que está sendo promovida pelo Hamas. Isso, de alguma forma, pode influenciar na sequência desse conflito, esse apoio quase unânime que Israel tem recebido globalmente e esse isolamento do Hamas, agora, mais do que nunca, visto e tratado como uma célula terrorista, Daniel? Eu acredito que sim. Felizmente, Israel está sendo apoiado, todos os governantes pelo mundo, fora o Irã e outros países que apoiam esse grupo terrorista, prestaram solidariedade não só a Israel, mas todas as
as famílias, as vítimas, e isso tem que ser feito. São pessoas de bem, diferentemente desses terroristas. E o que a gente tem que ter em mente sempre eu já disse e vou repetir, hoje esses ataques terroristas se concentram em Israel, mas se esses grupos terroristas não forem combatidos pelo mundo, eles vão espalhar esse terror por todo o mundo, por todas as cidades, os países, porque o intuito deles é só isso, de causar temor, porque eles foram criados para isso, são financiados para isso, eles não têm qualquer pretensão política e eles reivindicam única então somente o direito de aniquilar os seus inimigos, e eles classificam não só Israel como judeus, como inimigos deles. Então, o Hamas tem que ser classificado em todo o mundo como um grupo terrorista, não só o Hamas, mas todos esses grupos, eles têm que ser colocados no local onde eles têm que ficar, como células terroristas, como pessoas que atacam democracias, como pessoas que não preservam qualquer tipo de vida para conseguir alcançar os seus objetivos maléficos. Então, eu espero que o Brasil faça isso, espero que a ONU faça isso, espero que todos os países continuem a fazer como estão fazendo. Olha, só para a gente ter uma ideia da dramaticidade do cenário e de quão delicada é a situação, vou até abrir um bastidor aqui, Daniel. A gente estava aqui em contato com o Marcos Suskind, ele é paulistano e mora em Israel. A nossa equipe de produção estava em contato com ele para que ele entrasse ao vivo aqui com a gente também para detalhar a situação de momento. O Marcos é guia turístico paulistano, como eu falei, mora na cidade de Holon, que fica na região metropolitana de Tel Aviv. É radialista, meu amigo comentarista. De família. Oi? Meu amigo de família. É seu amigo? Da minha família. Pois é. Sim. E o Marcos, Daniel, ele estava em contato com a gente aqui, já conectado, inclusive, aqui com a nossa produção para entrar no ar aqui com a gente, e recebeu a informação de que há bombardeios acontecendo na cidade de Holon, que é onde ele mora. Então, com essa notícia dos bombardeios, ele precisou se abrigar. Ele é obrigado a ir se abrigar justamente para que ele possa se proteger, não só ele, mas a família dele. Exatamente, né? Esse é o procedimento, né? Ele tem que ir para o abrigo, que é subterrâneo, né? Isso é muito triste para todos nós. Pois é, e aí o Marcos agora então foi para esse abrigo, por isso não pôde entrar no ar. A gente segue em contato com ele assim que ele tiver condições, tomara que tudo fique bem, a gente pode voltar a conversar com ele. Mas olha a gravidade daquilo que a gente está acompanhando, né, Daniel? São civis, né? Ou seja, não se tratou de apenas um ataque militar, o que já seria grave, lamentável, mas faria parte de um conflito armado, né? É de se esperar. Mas o que é mais chocante é que os alvos dessa ofensiva do Hamas, desses bombardeios e desses sequestros, foram civis, né? Pessoas que nada têm a ver com esse conflito. Eu tive em Israel há um mês atrás, mais ou menos, e isso é muito triste para a gente que tem muito convívio, não só com Israel, mas com a nossa cultura, com os nossos princípios, com os amigos que estão lá, a gente sofre junto. É um dia triste para todo mundo, eu acho que é um dia triste para toda a comunidade mundial. Então, eu vou voltar a mencionar que eu espero, eu oro, eu prezo a Deus que possa proteger esses nossos irmãos desses ataques e que Israel consiga o quanto antes elidir esses ataques, consiga retalhar o quanto necessário para que a paz possa voltar ali para aquelas cidades. Pois é, olha, para a gente ter uma dimensão de como também é próxima de nós essa tragédia, chega aqui um número que é o seguinte, Daniel, e quem nos acompanha. O Ministério de Relações Exteriores afirmou que são estimados 14 mil brasileiros residentes em Israel. E até agora ainda não há informações, né, sobre brasileiros feridos ou mortos, mas claro que todas as informações são preliminares, né, até porque os trabalhos de socorro ainda estão em andamento. A gente está acompanhando aí algumas das imagens dos bombardeios, dá para ter ideia de como é difícil a situação, né? O acesso aos locais bombardeados é muito difícil, não se sabe ao certo se os ataques já terminaram ou não, por isso não se tem a segurança para o deslocamento das equipes de resgate. Então tudo isso dificulta
dificulta muito a situação, e tudo aquilo que a gente está falando aqui é ainda preliminar. Infelizmente, o número mais atualizado que nós tínhamos era de 298 mortes, então muito possivelmente esse número deve subir nas próximas horas, até porque agora à noite foram intensificados ou retomados os ataques, então isso tudo ainda está acontecendo e a gente só vai ter um cenário consolidado no decorrer dos próximos dias, das próximas horas. Mas esse número da presença da comunidade brasileira em Israel é muito interessante, né, Daniel? Há muitos brasileiros que muito grande, lá, né? É muito grande, tem muitos brasileiros, tem uma cidade que chama Hanana, que moram muitos brasileiros, tem brasileiros que moram por Israel, seja de norte a sul, e é uma grande preocupação, porque eu tenho parentes, eu tenho muitos amigos lá, então a gente fica querendo notícias e recebendo notícias e espera que eles fiquem bem, que eles fiquem em segurança, e espera que isso acabe o quanto antes. Pois é, e todo mundo que passa por Israel, né, Daniel? E eu, infelizmente, não conheço o país, não tive essa felicidade ainda de visitar Israel, mas tenho muita vontade. Todo mundo que passa por Israel volta só com elogios, né? Tudo que se refere a Israel é positivo, né? As manifestações mais comuns, os comentários mais comuns são de que é um país muito desenvolvido, uma sensação de vida em primeiro mundo, de uma qualidade de vida, democracia exemplar, né? Diferente dos vizinhos, Israel é uma democracia, Israel respeita as mulheres, Israel respeita as diferenças, Israel respeita a paz. Em Israel vivem, moram palestinos, árabes, tem pessoas que não são da comunidade judaica, que fazem parte do parlamento, que fazem parte, por exemplo, da Suprema Corte de Israel, e mostra para o mundo que, diferentemente do que alguns tentam passar, Israel é, de fato, a única democracia ali do Oriente Médio. E talvez isso cause tanto ódio a esses vizinhos, a esses grupos terroristas, porque Israel se desenvolveu sozinho. Israel é um dos países com maior desenvolvimento tecnológico do mundo, é visitado por todos os países justamente por isso, é um berço de tecnologia e desenvolvimento, mas também, por conta disso tudo, é muito atacado por esses terroristas, é algo que não se vê perspectiva de acabar. Espero que a ONU, com este ataque, e o Brasil liderando aí o Conselho de Segurança da ONU, possa imprimir algum tipo de repúdio, repressão e penalização a esse grupo, para que ele seja classificado como grupo terrorista e seja reconhecido como um grupo terrorista que atenta contra a dignidade e contra a paz mundial. Daniel Bialski, vice-presidente da Confederação Israelita. Obrigado, Daniel, mais uma vez pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Vou te liberar. Obrigado aí eu quero te agradecer pela transparência e fidelidade da narrativa dos fatos que a Jovem Pan tem feito, diferentemente de outros organismos de imprensa que estão falando que Israel entra em conflito. A Jovem Pan trouxe a verdade. Israel foi vítima de ataques terroristas. Israel foi vítima de covardes e repugnantes ataques do Hamas. Então, parabéns a você, parabéns a toda a direção da Jovem Pan por trazer a verdade para a população brasileira. Imagina, é a nossa função, nosso compromisso. Obrigado, Daniel. Tomara que as coisas fiquem bem. Até mais. Obrigado. Boa tarde.